Amém, glória a Deus, né, irmãos? Maravilhoso, os louvores que foram entoados, né? Nosso coração se alegra, né, com a bondade do Senhor, com a presença, né, permanente dele nos nossos corações. E nós queremos, né, meditar com os irmãos um pouquinho também. O pastor começou falando, né, sobre o amor, sobre a dificuldade, né, que as pessoas têm de se relacionarem. Mas nós sabemos que nós só seremos felizes quando o amor de Deus, né, que é o amor ágape, ele estiver em nossos corações e nós vivermos, né, segundo a vontade do Senhor. E a nossa esperança, né, é que nós possamos entender, compreender. Como Paulo disse na sua oração em Efésios 3, 14 a 20, ele ora para que nós, né, para que a gente pudesse, né, ele orou, né, para que eles possam, mas é que nós possamos compreender a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus, né, que excede todo entendimento. Quando ele fala de largura, ele está falando no sentido amplo. Quando ele fala de comprimento, ele está falando em todos os tempos. Quando ele fala de profundidade, ele está falando da profundidade do amor de Deus, nesse amor que excede todo entendimento, né, que o ser humano, a pessoa natural não entende, só o homem espiritual que pode entender. E nós queremos meditar um pouquinho, né, deste amor de Deus, não falar exatamente sobre o amor de Deus, mas sobre a nossa gratidão, sobre o nosso reconhecimento de tudo que Ele fez, como já foi cantado aqui, nós nos humilharmos, reconhecermos a bondade do Senhor. Então eu convido os irmãos, né, depois nós vamos orar, para abrir em Salmo 116, pedir ao nosso irmão Ademir que coloque na tela, para a gente acompanhar na mesma linguagem. Eu vou pedir que os irmãos, eu vou fazer uma leitura e os irmãos fazem outra, para a gente ter uma participação melhor. Quero registrar a presença, né? Parece que é do Natanael, nosso amigo pedreiro, né, que está fazendo obra para nós. Seja bem-vindo. Deus abençoe a todos, né, que nos visitam. Então vamos fazer a leitura. Salmos 116. Vou fazer a leitura, depois a gente comenta. Vou fazer o versículo 1 e os irmãos leem os pares. A palavra começa falando então: amo o Senhor, pois Ele ouve o clamor da minha súplica. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Sheol se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Ó Senhor, o Senhor é compassivo e justo, sim, nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples, quando eu estou abatido, Ele me salva. Ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu vi, apesar de perdido, estou muito aflito. Eu dizia na minha perturbação: todos os homens são mentirosos. E darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me dá. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva, tu me livraste das minhas cadeias. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor.
nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Senhor, tua palavra foi lida, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada, né, de 2 gumes, penetra no fundo da nossa alma, divide, né, medulas, divide tudo, Pai querido. E nós queremos agradecer o Senhor pela tua palavra, que é maravilhosa, e nós te damos graças nessa noite. Peço ao Senhor que me use como canal, né, como instrumento nas tuas mãos, porque de mim eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem, Pai querido. O teu Santo Espírito, Ele é maravilhoso e Ele usa cada um segundo a vontade dEle. E eu me coloco à disposição do Senhor para ler a tua palavra e falar, meu Deus, compartilhar com os nossos irmãos o que o Senhor tem, né, para nós, para mim, em primeiro lugar. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, uma palavra conhecida, Salmos 116, né, nós fomos pesquisar, né? Ele não é um salmo de davídico, ele é um salmo autônomo, né, de um autor desconhecido, segundo a explicação, né? Mas ele fala sobre gratidão, profunda gratidão, reconhecimento, fala sobre, né, que o Senhor seja louvado, né, como foi cantado, a bondade do Senhor. Então é um reconhecimento, o salmista reconhece o amor de Deus, reconhece, ele é grato, uma gratidão profunda. E quando a gente fala aleluia, né, nós estamos falando louvado seja o Senhor. Interessante que é no singular. Quando a gente fala, porque é só um Deus, louvado seja o Senhor, né? Então, quando nós estamos falando, aleluia, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, bendito seja o Senhor, né? Bendito seja Deus, Ele é único, poderoso. Então, não vou dizer que é errado, mas o certo é este, né? Louvado seja o Senhor, aleluia, né? Deus seja louvado. Então a palavra começa falando, como nós lemos, o salmista começa falando, andarei na tua presença, ou perante o Senhor, na presença do Senhor. Neste ponto ele está referindo-se a uma vida dedicada ao serviço e à adoração, confiança em Deus, né? Esse salmo ele traz um conforto, né, para aqueles que reconhecem esse amor ágape do Senhor, esse amor de Deus, que é profundo, né? Que não é o amor que a pessoa natural que entende, só aqueles que são lavados e remidos não entendem. Então ele começa falando, né? Eu andarei na presença do Senhor. E ele continua falando, assim, como é que é a leitura lá? Eu perdi o versículo, põe lá de novo para mim, irmão. Versículo 1. Aí começa falando, amo o Senhor, pois Ele ouve o clamor da minha súplica. E depois começa, inclina o seu ouvido para mim, e eu invocarei enquanto viver. Onde que fala, eu andarei? Os laços da morte me cercaram, as angústias do Sheol se apoderaram de mim. Ah, tá, é o 9, né, que fala, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então, quando ele diz nesse verso 9, que ele vai andar na presença do Senhor, é viver, né, na presença do Senhor. Quando às vezes a gente fala em obedecer ao Senhor, claro, é necessário obedecer, é necessário andar na presença do Senhor, mas para que você possa andar, você tem que viver essa palavra, você tem que praticar. Então, às vezes a gente fala que a gente ama ao Senhor, como o pastor, né, leu aqui no início, é um tipo de amor, né, que não tem um reconhecimento, uma gratidão, é aquele amor transitório. Quando você sente o amor de Deus, quando você reconhece realmente, você passa a viver este amor. De que forma, né? Com seu irmão, amando o seu irmão, ajudando naquilo que pode, fazendo a vontade do Senhor. E o salmista ele fala, eu andarei na presença do Senhor. Ele está se referindo a uma vida dedicada ao serviço, à adoração, confiança em Deus.
Então esse salmo ele traz conforto, esperança, é uma expressão de gratidão ao Senhor. E mesmo diante das aflições, né, e angústias, este salmista demonstra, né, que ele foi liberto por Deus. Ele afirma sua fé inabalável na vontade do Senhor. E assim também, né, devemos ser nós devemos demonstrar a nossa certeza na vida eterna. E dizer, né, como ele falou lá no início, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu, quando eu lhes fiz a minha súplica, Ele ouviu a minha súplica. Então, quando a gente diz que ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica, ele tinha uma fé profunda, uma convicção. E hoje, nós podemos dizer muito mais do que o salmista disse, porque Jesus, Ele sacrificou por nós. Jesus, Ele se deu naquela cruz, né? Ele foi moído, esmagado, Ele sofreu por causa de nós. Nós fomos comprados, né, pelo preço de sangue. E quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, a quem é que nós servimos? Quem é este Jesus? Quem é esse Jesus, esse Deus que nós respeitamos, servimos e honramos? A nossa vida passa a ser diferente. E a gente demonstra, nós temos que demonstrar muito mais do que o salmista, como ele falou, porque ele ouviu a minha prece e nós sabemos que Ele ouve a nossa prece. A palavra fala, se nós pedirmos qualquer coisa ao Senhor, segundo a vontade dEle, né, Ele nos ouve. Esta é a confiança que nós temos. E se nós sabemos que Ele nos ouve, nós temos certeza, convicção. Não precisamos ter dúvida, não precisamos ser como as ondas do mar, né, que vai para lá e para cá, vai para lá e não tem firmeza. Nós temos que crer realmente que nesse Deus que nós servimos. E eu quero que depois, né, eu vou pedir o nosso irmão Ademir, coloca para mim Tiago 1, de 5 a 6, fazendo favor, meu irmão Ademir, coloca Tiago 1, de 5 a 6 para mim. A palavra fala assim, se nós tivermos falta de sabedoria, às vezes a gente não tem dificuldade, né, em entender este amor, esta maravilha que o Senhor nos deu, que é poder chamá-lo de Pai, né? A palavra fala que nós somos filhos, né? Vou ler depois os versículos, mas lá fala assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dado. Coloco 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Então, olha só, nós não precisamos temer, nós podemos pedir com fé, né? E a palavra fala em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, irmãos, como foi dito aqui, nós temos que pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para que nós não sejamos como crianças, né, levados de um lado para o outro, nem pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina. Então, pedir a Deus para que nós, né, não sejamos pegos, né, de surpresa, né, pela esperteza do inimigo. E a palavra diz ainda mais, coloca para mim João 15:4, fazendo favor. João 15:4. A palavra fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vocês, se não permanecerem em mim, só até aí, né? Ok. Então, o que precisa, né, para nós vivermos este evangelho, esse amor ágape do Senhor? Nós precisamos permanecer no Senhor. A palavra fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, né? Vocês falam, mas não me obedecem, não vivem.
Então nós precisamos, além de obedecer, né, quando a gente obedece, a gente vive a palavra. E a palavra, ela tem vida. Quando você prega, quando você fala, quando você vive a palavra, você é transformado, você passa a ser feliz. E é isto, esta é a nossa confiança. E tudo que a palavra confirma, que tudo aquilo que nós pedirmos, Deus vai dar para a gente, né? Tudo aquilo que a gente pedir, nós vamos encontrar, né? Então, o Salmo 116, lá no versículo 2, ele fala também, o salmista fala, ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. Então, mais uma vez aí, né? O salmista demonstrando respeito, reverência pela palavra, demonstrando o seu amor, né? E a gente sabe que Cristo, né, quando nós já falamos, Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Se o salmista fala que ele vai amar o Senhor, porque ele inclinou os seus ouvidos, e nós, que sabemos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a gente vê a grandeza do Senhor, de a gente poder chamar o nome do Senhor. Lá em Isaías 50:10 fala, se você está no escuro, né? Não tem luz nenhuma, lembra-te do nome do Senhor, né? Isaías 50:10 fala, lembra-te do nome do Senhor, o nome que é poderoso, o nome que é supremo, né? Além de tudo, né? Foi cantado aqui, tudo é para Ele, tudo é por Ele, né? E a gente pode confiar nesse Deus. A gente vê que os profetas antigos, o Espírito Santo, né, ainda não estava, né, não habitava no coração deles como morada, né, vinha sobre eles. Mas eles oravam com fé e as coisas aconteciam. A gente vê o exemplo de Elias, né, e os profetas de Baal, né, quando ele fala assim, peçam os seus deuses, né, para mandar fogo, e eu vou falar também com o meu Deus, né, aquele que, né, mandar fogo e a água consumir, né? Esse vai ser o meu Deus. Então, o que os profetas fazem, né? Faz aquela, como é que fala? Aquela competição, e nós sabemos que Deus responde, né? Ele responde para Elias, mostrando o poder dele. Por quê? Porque conhece o nome do Senhor. Elias, ele conhecia o nome do Senhor. Então, até nós estávamos conversando hoje, mas a minha esposa, a palavra de Deus fala em Salmos 25:14, né, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Às vezes a gente fala assim, Deus tem escolhidos. Tem, porque a intimidade dele é para aqueles que o buscam. Todos, né, Jesus veio por todos, para que todos tivessem salvação. Mas a amizade, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E nós temos que ser felizes, porque nós buscamos o Senhor, não é isso? Então Elias era um homem que buscava o Senhor. E é isso que nós queremos, né, passar para os irmãos, que a gente possa entender essa largura, essa profundidade, esse comprimento, né, esse amor que excede todo entendimento, que esses profetas, mesmo não tendo a habitação do Espírito Santo permanente na vida deles, mas eles tinham a presença desse Espírito e eles reconheciam com grande amor a gratidão do Senhor. Às vezes a gente fica comparando, né? Será que eu sou como Elias, como Davi? O Senhor, Ele está querendo pessoas que o amam, não? Que o adorem em espírito e em verdade. A partir do momento que nós vivermos, né, esse amor de Deus, nos entregarmos, nós podemos também experimentar, né, o que esses homens experimentaram. E o salmista continua falando do verso 3. Coloca para mim, fazendo favor, verso 3 de Salmo 116. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Sheol se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Pode pôr o outro também. Então invoquei o nome do Senhor, livra-me, Senhor. Então olha só, ele invocou o nome do Senhor, porque ele sabe quem é que ele estava invocando.
Paulo ele fala: eu sei em quem tenho crido e que ele é poderoso para fazer por mim, né, muito além do que penso, peço. Então eu sei em quem tenho crido. É isso que nós precisamos. Esse Jesus a quem nós servimos, né? A palavra fala em Colossenses 1, né, a partir do verso 14, deixa eu confirmar aqui, talvez eu estou falando errado. Anotei, mas é Colossenses, a partir do verso 9, fala, né, até nosso irmão já falou essa palavra uma vez, né, Colossenses 2, a partir do verso 9 ao 10, fala assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, né, por nós estarmos em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, né, nós recebemos essa plenitude. Então este é o Deus que nós servimos, né? É o Deus que é o esplendor da glória, Ele é a imagem, né, do Deus vivo, nele habita toda a divindade, né, do Senhor. E por nós estarmos nele, por nós reconhecermos o nome dele, Deus ele nos outorgou esta plenitude, mas nós só vamos apropriar quando nós vivermos esta palavra, né? Andando, né, conforme a vontade do Senhor, procurando agradá-lo, né, nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, na forma que nós agimos nas nossas casas, com a nossa esposa, com nossos filhos, né? Às vezes a gente acha, né, que está fazendo as coisas, mas tem vários conselhos na Bíblia. Se você for lá para Efésios, conselhos para os maridos, para as mulheres, para os homens, para os empregados, para os patrões. Se você for ler, você vai ver que a Bíblia é cheia de princípios, né, que vão te ajudar a fazer aquilo que agrada ao Senhor. E ele continua falando, né, o salmista continua falando. Nós lemos o 3, o 4. Então clamei o nome do Senhor, livra-me, Senhor. Vamos para o outro agora, o outro versículo, verso 5. O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então a palavra fala, né, no 6, né, o versículo 6 do Salmo, fala: o Senhor protege, Ele vela, né, os simples. Aí o salmista fala: quando eu já estava sem forças, prostrado, Ele me salvou. Olha só, ele reconheceu, né, que o Senhor salvou na hora que ele já estava sem força. É por isso que ele falou: vou clamar o nome do Senhor. E nós temos esse privilégio, né, porque nós somos filhos, nós somos nação santa, nós somos herdeiros, co-herdeiros juntamente com Jesus. Quando fala que nós somos sacerdotes, né, do Senhor, por quê? Porque nós estamos para servir, né, para fazer aquilo. Quando ele fala sacerdote, é porque nossa missão é servir, como Jesus disse. Se você tem que morrer pela sua esposa, né, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você tem que ser sacerdote, você tem que servir na igreja, você tem que amar o Senhor, amar o seu irmão. E é isto. Então, o salmista fala, no verso 11, né, de 7 a 11, ele fala assim: retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom, generoso para você. Mesmo ele passando por aflição, né, igual ele falou, o Senhor ouviu, né, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. E o 7 a 11 fala: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom e generoso para você. Então é um reconhecimento profundo. Lá nos Salmos também 42:11, né, o outro salmista, ele fala: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Quantas vezes, né, nossa alma fica aflita, nós sentimos necessidade, né, de buscar o Senhor. Às vezes a gente está sem forças,
está desanimado, e é assim que o salmista sentiu. Porque está triste ou abatida, ó minha alma, né? Volta-te para o Senhor, descansa. Hoje nós temos presenciado, né? A gente visita as pessoas, você olha para o rosto das pessoas, você tem presenciado muita luta, muita dificuldade, muita aflição, muito desespero das pessoas. E tudo aquilo que a gente puder fazer, uma palavra de conforto, né? Um gesto, né? Como diz a irmã Laura, lá, né? Ela gosta de abraçar a irmã Rosângela, um gesto, tudo isso já, uma palavra às vezes muda a vida de uma pessoa, né? E a gente, uma atitude nossa. E o salmista, ele te vê que ele estava, né, muito abatido, né? E ele reclama, ele falando, retorne ao seu descanso. E ele fala assim, no Salmo, no verso 12, depois de reconhecer tudo, essa dificuldade que ele estava, né? Ele pergunta, oh meu Deus, o que é que eu posso retribuir? Depois de ele reconhecer o amor de Deus, essa gratidão que ele tinha com o Senhor, ele pergunta, o que é que eu posso retribuir ao Senhor por toda, né, a sua bondade para comigo? O que é que eu posso fazer, Senhor? Nós temos que crer, nós temos que amar o Senhor, respeitar o Senhor, honrar o Senhor, reconhecer o Senhor como o único, suficiente Salvador das nossas vidas, né? Mas se a gente for pesquisar um pouquinho, né, o que eu posso fazer? Eu pedi ao irmão para colocar Marcos 8, 37 a 38. Ademir, coloca para nós, fazendo um favor. Só para a gente fazer uma reflexão. Nós sabemos que nós podemos fazer muita coisa. Marcos 8 fala assim, o que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do homem vier na glória do seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim, e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. Olha só, então você não pode se envergonhar do Senhor. Paulo, ele fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, né, para todo aquele que crê. Então eu preciso crer. Eu não posso ter vergonha, né, de testemunhar que eu sou de Jesus, que eu sou cristão, na sua família. Às vezes a pessoa fala assim, você agora, né? Não, o seu testemunho é a sua vida, é a forma como você age, como você lida com as pessoas. Você testemunha ao Senhor na sua casa, no trabalho, na igreja, né? Então, o salmista, ele pergunta, o que eu poderei, né, fazer, dar, como retribuir ao Senhor? E a resposta, uma das respostas estão aí, né? É não envergonhar do Senhor, né? No meio dessa geração, andar na contramão deste mundo, né? Porque o mundo está nos oferecendo, né, o pecado, e às vezes a pessoa acha que o pecado é ruim, né? Mas no início ele é bom, né? Ele vem com gosto, né? E você vai se distanciando do Senhor, vai se afastando do Senhor. E é isso, então vamos viver este Evangelho, né? Viver, não se envergonhar do Senhor. E ele continua falando, Salmos 13, erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Quer dizer, quando ele fala que invoca o cálice da salvação, né, para nós é o símbolo da redenção, né, o perdão dos pecados, né? Nós sabemos que Jesus é o nosso Rei, Ele sacrificou por nós. Isaías 53, né, fala, né, que 53, 4 e 5, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né? Ele foi moído, Ele foi transpassado, né, por causa das nossas transgressões, iniquidade, né? O pecado que era para nós caiu sobre Ele, né? Quando você reconhece este amor ágape, amor de Deus, você vai ser feliz, você vai ser outra pessoa, você vai deixar de ser orgulhoso, você vai aceitar, né? Quando as pessoas te ofenderem, você vai dar, né? Você não vai revidar com o mesmo nível, né? Você vai procurar manter a sua serenidade, né? Você vai procurar ter o fruto do Espírito, que é a mansidão, o domínio próprio, né? Equilíbrio, paciência. E Deus, o Espírito Santo, Ele vai nos moldando, né? A palavra fala que nós temos que nos transformar
né? A nossa mente tem que ser transformada. Nós não podemos nos conformar, né, com este mundo. E é isto, irmãos. Vamos erguer o cálice da salvação, né? Invocar o nome do Senhor, esse símbolo de redenção, né, dos pecados, sacrifício de Jesus. Nós temos que demonstrar, né, esse nome de Jesus que é maravilhoso, é bendito, puro, é lindo. Lá em Colossenses, né, do 15 a 20, fala assim, que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Tudo é dele, para ele, né? Igual o Daniel cantou aqui, né? O que nós podemos expressar mais, né, desse Jesus maravilhoso? Ele é antes de todas as coisas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele é Deus. Tem pessoas que acham que Jesus é a manifestação do Espírito Santo. Não, ele pode ser, mas ele é Deus, né? Antes de ser a manifestação do Espírito Santo, ele é Deus, tudo é dele, para ele. O Verbo se fez carne e habitou em nossos corações. É por isso que nós amamos esse Senhor e podemos confiar, porque o nome dele é poderoso. Eu não preciso ter dúvidas. Quando vier a luta, o diagnóstico, confie no nome do Senhor, né? Quando você estiver em escuridão, confie no nome do Senhor. O Senhor, né? Jesus, ele tudo subsiste, né? Tudo é sustentado por ele, né? Ele é a união de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, né? O corpo é a igreja. Ele é a cabeça. Quando você já entende isso, né? Você vai ser outra pessoa. Ele é o princípio, né? O primogênito dentre os mortos. A palavra fala que ele é, o que era e o que há de vir, né? Apocalipse fala. Então, Jesus, ele tem primazia. Quando eu for fazer qualquer coisa, né, no meu trabalho, numa construção, né, Natanael? Jesus é a primazia. Primeiro nós falamos, Senhor, né, cuida disso aqui, né, pastor? Você vai cuidar lá do seu trabalho, cuida, Senhor, está aqui nas tuas mãos, eu estou fazendo, mas é o Senhor, a primazia é dele. E de que forma? Tudo é dele, na hora que ele não quiser, ele tira. Eu não posso me agarrar a isso, me prender a isso. A profissão, o trabalho, a casa, a primazia do Senhor em tudo. Quando eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida, as outras coisas ficam em segundo plano, não é isso? Eu não vou ter mais orgulho, não vou ter mais vaidade, eu não vou ter mais soberba, eu não vou fazer confusão por causa de pequenas coisas, nem por causa de muitas coisas, porque Jesus é a primazia na minha vida. E é isso, quando a gente entende, né, essa posição que nós temos em Cristo, não de orgulho, mas de filhos, de herdeiros, posição daquele que tem a plenitude, né, do Senhor, porque nós permanecemos nele, não que nós mereçamos, mas a palavra fala, né, se nós permanecermos, né, por permanecermos em Jesus, nós temos essa plenitude, mas precisamos ser humildes, precisamos buscar o Senhor. Por isso que a palavra fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E é isso, irmãos. Palavra muito simples, eu sei que os irmãos já sabem, já conhecem, mas essa palavra, quando você lê e comenta e fala, ela vai trazendo vida, né? A palavra, quando você pronuncia com fé no seu coração, ela traz vida e ela pode mudar a vida de alguém, né? Então nós temos não nos envergonhar desta palavra. E continuando, né, Jesus falando no Salmos 116, 14, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença do seu povo. Então, irmãos, não façam votos que você não possa cumprir. Eu não vou ficar lendo, mas em Deuteronômio 23, 21, 23 fala:
Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore em cumpri-lo. Não prometa se você não vai cumprir. Tenha respeito, honre ao Senhor. Se você fizer um voto, faça tudo para cumprir. Que os seus lábios cumprir aquilo que você prometeu. Tenha compromisso. Às vezes a gente não tem compromisso nem com o nosso irmão. A gente fala assim, daqui a pouco eu estou chegando aí. Passa meia hora, 15 minutos, você não vai, não avisa que não foi. Então nós não temos compromisso nem com os irmãos, quanto mais com o Senhor, Se a gente fizer isso, nós estamos pecando. Então vamos procurar, não fazer votos, se fizer tem que cumprir. Porque a gente faz com nossos lábios, a gente faz espontaneamente. Então não vamos permitir, que a nossa boca nos faça pecar, Não vamos fazer votos ao Senhor, para irritar o Senhor, para criar uma... Deus, Ele não fica, mas para que você vai se condenar com a sua própria boca? A palavra fala em Lucas 12, se não me engano, 12:37, pelas tuas palavras você será justificado ou condenado. Então preste atenção naquilo que você fala com o Senhor, não brinque, porque às vezes você vai sofrer uma coisa lá na frente porque você esqueceu o que você tinha dito antes, Aí você vai se perguntar, porque às vezes vem aquelas coisas absurdas, conversas inúteis, e nós temos que ter temor do Senhor, reverência, como esse salmista teve. E o versículo 15, ele fala, que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus servos, E a gente sabe que Jesus, ele tem um profundo amor, por aqueles, pelos seus filhos. Todos nós temos extremo valor para o Senhor por causa do sacrifício do Senhor Jesus, por causa do sangue, E é esse reconhecimento que nos faz filhos, Salmos 116, 16 a 18 fala: Senhor, sou teu servo. Ele reconhece que é servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes, Ele reconhece que Deus o livrou. E ele continua, vou oferecer um sacrifício de gratidão, vou invocar o nome do Senhor, vou cumprir para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Ele fala que vai fazer nos pátios da casa do Senhor, do seu interior, ó Jerusalém. Então ele fala que eu vou cumprir, eu sou teu servo, Vou oferecer ao Senhor sacrifícios de gratidão. Qual que é a nossa gratidão? Qual que é o nosso sacrifício hoje? É o nosso reconhecimento, é o nosso coração quebrantado, contrito, Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E é isso, irmãos. Então, para concluir, eu espero, que os irmãos possam ter entendido o foco, a intenção é a nossa gratidão, o nosso respeito ao Senhor, consagração da nossa vida ao Senhor. Vamos viver verdadeiramente, para agradar o Senhor, Vamos fazer tudo sem queixas, sem discussões. Vamos fazer tudo para nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, sem culpa, no meio dessa geração complicada, depravada. Vamos reter, firme a palavra do Senhor, porque quando Jesus voltar, a gente não vai ser encontrado, fiel, como aquele que domina, como é que fala? Que controla, a sua boca, tem domínio próprio, aquele que vive, se esforça, para ser agradável ao Senhor. E a palavra fala, que nós temos que procurar fazer tudo isso, porque é por causa de Jesus. Antes nós estávamos separados de Deus, nós não tínhamos esperança, nós tínhamos culpa, eram culpáveis, porque o pecado, de Adão passou a todos nós. A gente não era livre, mas agora nós somos livres, nós somos filhos, somos herdeiros, somos amigos de Deus, somos servos, e tudo isso por causa do sacrifício de Jesus.
Então, que esse Jesus maravilhoso, que habita no seu coração, no meu, que esse Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, né, que Ele nos guie, que Ele nos direcione em tudo aquilo que a gente for fazer, e que eu e você possamos colocar Jesus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, né, que o Espírito Santo nos guie e nos direcione. Pedir que o louvor cante aquele hino, né, a bondade do Senhor, pode ser? Deus é maravilhoso, né? Glórias a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Pai querido e amado, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite, Pai querido, porque o Senhor permitiu nós estarmos aqui, em primeiro lugar, para exaltar o nome do Senhor, agradecer o Senhor, dizer que o Senhor é bem-vindo em nossos corações, Pai querido. Nós queremos dizer que nós o amamos na beleza da santidade do Senhor, né? Que o teu Santo Espírito que habita em nós é bem-vindo em nossos corações. Nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade, agradecer ao Senhor porque nós não merecemos, mas o Senhor se fez pecado por nós, Pai querido. O Senhor não conheceu o pecado, mas o Senhor se fez pecado por nós. Nós queremos reconhecer isso, Pai querido. Santo, santo, Jesus. Eu estou em tuas. Ficar de pé, irmãos, agradecer ao Senhor. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
precisamos do Senhor mais do que a corça deseja a água, meu Deus. Porque o Senhor é tudo para nós, Pai querido. É a bondade do Senhor de nos restaurar, nos resgatar, de nos tornar novas criaturas, Pai querido. Recebemos um novo coração, nós somos nova criatura, Pai querido. E é nisso que nós nos agarramos, Pai querido, porque nós temos certeza que o Senhor morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Pai querido. Abra os nossos corações, Pai querido, para entender essa profundidade, essa largura e este comprimento, este amor que excede todo o entendimento, Pai querido. Oh Jesus, nós não temos palavras para expressar o nosso amor pelo Senhor, Pai querido, mas nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro e é por isso que nós o amamos e é por isso que nós queremos declarar, Pai querido, que o Senhor é bem-vindo em nossos corações, no coração da igreja, Pai querido. Nós queremos agradecer o Senhor, pedir a Tua proteção para as nossas casas, que o Senhor guarde o coração, guarde os passos, guarde a vida de cada pessoa que está aqui presente. Que o Senhor venha nos libertar, venha nos transformar, venha, Pai querido, fazer por nós aquilo que nós, muito além do que nós pedimos e pensamos, porque essa é a Tua promessa, Pai querido. Obrigado, Pai querido, e agora nós queremos Te agradecer e dizer, Pai querido, que o Teu amor, que excede todo entendimento, que a graça do Teu Filho Jesus, que é a imagem do Senhor, Pai querido, que o Espírito Santo que habita em nossos corações, que nos guia, que nos transforma, que nos direciona, que Ele nos conduza, que Ele dirija os nossos passos, que Ele nos faça ser pessoas melhores todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigado, Papai, nós Te agradecemos. Fica com cada um em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Amém. Vamos na paz. O Senhor abençoe a todos.